Fala galera, tudo bem? Rui aqui. Vamos continuar o nosso estudo de história grega, né? História antiga. A gente parou com o Xerxes após a derrota de Salamina. Ele volta para Pérsia, né? Para o Oriente, e ele deixa aos exércitos persas ali a campanha persa na Grécia, sob as mãos de Mardônio, né? O general Mardônio, que era o seu genro e sobrinho, eu acho, alguma coisa assim, primo, alguma coisa assim. E então, Mardônio está numa posição muito difícil, porque os persas já perderam algumas batalhas importantes. É verdade que também eles dominaram ali o norte da Grécia, né? Ao norte do Istmo, os gregos não fizeram resistência. Ele até tem algumas cidades aliadas, como Tebas, né? Os atenienses tiveram que fugir da cidade, evacuar Atenas, né? Foram para a cidade de Salamina, né? Então, mas ainda assim tá difícil para ele, porque ele tem menos homens e menos navios do que o Xerxes, né? E os gregos estão fazendo uma resistência boa. Então, o que ele faz? Ele aproveita que houve uma troca de mandato de Temístocles para Aristides e eu precisava ver se é Xantipo ou Xantipo, mas eu não entendi por que a troca foi de um cara para dois. Talvez fosse Temístocles e algum outro cara que a gente não tem o nome, né? Mas achei estranho trocar de um cara para dois. Deve ser Xantipo, porque não tô vendo acento, né, na escrita em português. Mas, então, tem essa troca de mandato, né? E o Temístocles era o grande cara da construção da frota ateniense, era o cara que estava bem contra os persas, né? Então, o Mardônio se aproveita para tentar fazer um acordo. E a gente tem que lembrar que Atenas estava ao norte do Istmo, então estava desprotegida. Então, apesar de Mardônio ter tomado Atenas e os atenienses terem ficado muito bravos com isso, se eles fizessem um acordo, eles podiam ter a cidade de volta, né? E seria melhor do que deixar a cidade ao alento, né? Que nem eles queriam, que nem era o plano espartano de se defender no Istmo. Então você vê que os espartanos estão ali no Istmo, eles não conseguem avançar, né? Não querem ou não vale a pena avançar. E o Mardônio não consegue descer o Istmo, né? Não vale a pena atacar o Istmo onde os espartanos estão bem defendidos, né? Então tá uma guerra meio parada, assim, né? Em alguma medida, né? Talvez isso não seja tão verdade, mas você tá vendo que ninguém quer avançar muito, né? Então, Aristides era dos agrários, né? O partido agrário, os eupátridas, né? Família nobre, que estavam tendo desavenças com os aliados do Peloponeso. Talvez porque esses agrários, aqui pensando eu, né? Eles eram mais, como o próprio nome diz, agrários, né? Da terra. Então, eles precisavam da terra, eles precisavam estar ali trabalhando, né? Lógico que não eram eles que trabalhavam, mas eles precisavam das terras deles, né? Então, talvez esse fosse o motivo pelo qual eles queriam tanto voltar para Ática, né? Então, o Mardônio enviou Alexandre da Macedônia, que até onde eu entendi é o avô do Alexandre o Grande, né? Porque o pai do Alexandre tinha um outro nome que eu esqueci. Então, acho que é o avô do Alexandre o Grande, ou talvez até um bisavô, algo mais antigo, né? Como persona grata. Aí eu vi na internet que, na verdade, persona grata é quando você pega uma terceira pessoa de um outro país e você meio que transforma ela num embaixador seu, né, para ele fazer a mediação. Porque na verdade, geralmente o embaixador é do seu país, né? Se você é brasileiro, você pega um brasileiro que está preparado, tal, e faz ele de embaixador do Brasil e ele vai lá no outro país. Mas ele pega então o Alexandre da Macedônia, né? E manda ele como embaixador dele. E isso, se eu entendi direito nas relações internacionais, né, da diplomacia, chama persona grata. Então ele tenta negociar com os atenienses, oferece. Eu achei bastante coisa até. Precisava ver se, tipo, se os atenienses, qual garantia que tinha disso, ou se essa promessa seria levada a sério, né? Mas ele oferece bastante coisa até. Oferece a remissão de todas as faltas contra o rei, né? Quer dizer, contra o rei Xerxes, a restituição do território, quanta terra que, quanto eles pedissem, a restauração dos templos queimados. Então eu imagino que ele ia pagar para restaurar os templos, né? Aliança com a Pérsia de igual para igual com liberdade. Então, provavelmente os espartanos viram a necessidade de acalmar os atenienses frente a essa tentativa do Mardônio de negociar com eles.
prometendo que continuariam a receber os exilados da Ática. Então, os atenienses, na verdade, estão exilados na ilha de Salamina, e eles estão tentando levar, então, a galera da ilha de Salamina para o Peloponeso. Então, Mardônio aliou-se com Argos para que os arginenses, né, atacassem os espartanos, enquanto ele próprio atacaria o Istmo. Então, tem umas forças atenienses no Istmo, tem mais na cidade de Esparta. Como Argos também era uma cidade dória, que tem uma rivalidade com os espartanos, a gente viu isso bem lá atrás, nos vídeos sobre os dórios, né? Ah, então ele fala assim, ó, Argos ataca Esparta e a gente ataca o Istmo, porque senão Esparta vai conseguir socorrer o Istmo, né? Então, para fazer dois frontes ali para os espartanos terem que defender. No meio do caminho, enquanto o Mardônio está descendo para o Istmo, ele recebe uma mensagem dos arginenses, né, que eles não conseguiram impedir argivos, né, pode ser chamado assim argivos, que eles não conseguiram impedir o avanço dos espartanos, então tá vindo reforços para o Istmo. Então o Mardônio foi repelido, né, e ele teve que pensar num segundo plano. Então ele pensou de novo em usar os atenienses, só que ele falou assim, não, vou usar isso, mas só para fazer os espartanos saírem. Ele não tinha esperanças de que os atenienses iriam aceitar alguma proposta, mas fingindo que estava fazendo mais acordos ou simplesmente entrando na negociação, os espartanos já ficariam com medo. Então ele ocupou Atenas de novo, né? Quer dizer, Atenas deve ter ficado vazia, assim. Ele saiu, depois voltou, né? Mas ele se estabeleceu em Atenas de novo e enviou para Salamina um mensageiro, mas menos com o intuito de convencer os atenienses, mas de preocupar os espartanos. Aí o Conselho de 500 não aceitou a proposta, né? Tinha a Assembleia, que era todo mundo, todos os cidadãos, e o Conselho de 500 propunha coisas para a Assembleia, né? E até teve um homem tem, ele é registrado com dois nomes diferentes, né? Silo ou Lícides, que ele foi linchado por propor que a decisão passasse para a Assembleia. Então, pelo menos algumas pessoas ali que estavam no conselho, né? O pessoal não aceitava de jeito nenhum, nem que se pensasse nisso, né? E também as mulheres atenienses apedrejaram a mulher e os filhos dele, né? Então foi um negócio bem violento, assim. Mas a ocupação de Atenas por Mardônio, de novo, reacendeu o ânimo dos atenienses. E três caras, né, o Simon, Xantipo e Mirônides, que provavelmente eram representantes de cada uma das três facções atenienses, né? A costa, a colina e a planície, né? Ou talvez não sei se era os Psistratidas, provavelmente não, porque os Psistratidas não iam querer fazer alguma aliança contra os persas, né? Então deve ser a planície, a costa e a colina, né? Mas eles foram enviados a Esparta para exigir alguma ação dos espartanos em apoio aos atenienses. Eles iam falar assim, olha, vocês não podem ficar só parados no Istmo enquanto Atenas tá exposta, né? Senão a gente se alia com eles, né? Então Heródoto diz que os espartanos estavam realizando o festival da Hiacinte e os éforos teriam feito os embaixadores atenienses esperarem pelos 10 dias do festival. Então os éforos são tipo os chefes ali depois dos reis, né? Tá meio teriam tipo os chefes ali, né? Os caras do executivo, assim, além de ter os reis. Então os éforos fizeram eles esperarem os 10 dias. E então, quando eles descobriram que os caras já estavam muito irritados de esperar 10 dias, eles teriam mandado uma tropa de soldados pro Istmo. E quando os atenienses vieram reclamar com eles, eles falaram: não, mas por que vocês estão reclamando? A gente já mandou os caras, né? Então, mas isso o autor da Cambridge Ancient History acha que é uma mentira, é uma invenção contra os espartanos, porque que eles gostavam de falar que os espartanos demoravam muito, depois tomavam as decisões correndo, sabe? E na verdade o que provavelmente aconteceu é que eles prometeram no primeiro dia ali antes do festival, já prometeram que depois do festival eles iriam enviar os homens normalmente. Então não é que deixaram eles esperando 10 dias sem falar nada, para depois falar quando já tivessem mandado os homens, sabe? Pelo que eu entendi, isso era meio que uma gozação que se fazia com os espartanos, de que eles demoravam muito e depois faziam tudo correndo, sabe? Provavelmente não houve então grandes problemas no acordo, pelo menos o autor dá a entender que
os 2 lados entendiam as dificuldades um do outro. Esparta entendia a dificuldade que Atenas tinha em estar em refúgio e com a cidade exposta aos persas. Os atenienses entendiam que os espartanos precisavam da colheita, né, dos homens para fazer a colheita, que isso era importante para os próprios atenienses, porque os espartanos tinham que manter o exército, né, e isso era bom para os atenienses também, e eles entendiam que era muito mais vantajoso fazer a defesa no istmo. Então eles estavam meio que num dilema, né? Era a melhor maneira de defender os persas é no istmo, os atenienses sabiam disso, mas eles queriam, lógico, que Atenas fosse defendida, né? Então eles entendiam também o problema de um ataque argivo, né? Mas esses argumentos caíram melhor entre os generais atenienses do que entre o povo. Então Pausanias assume como rei em Esparta e ele decide avançar além do istmo, né? Ele vai de Esparta para o istmo e depois vai atacar Mardônio. Então ele vai rumo a Eleusis com 5.000 hoplitas e 35.000 ilotas. Esse é um número, especialmente os ilotas, é um número bem grande, mas Heródoto repete várias vezes esse número, então o pessoal geralmente aceita, né? Ele trava uma batalha em Plateia, e Heródoto diz pouco a respeito e é muito confuso. Até eu vi que tem um cara que escreveu um livro inteiro tentando entender essa batalha, né? Tipo, chama Grund, Grundy, que chama, o livro chama A Batalha de Plateia, as movimentações na Batalha de Plateia. Então é bem, bem interessante. E o Aristides, né, que é o ateniense, encontra Pausanias com 7.000 hoplitas atenienses. Então, a princípio, na Batalha de Plateia, nenhum dos dois lados queria atacar, nem Mardônio, nem os aliados tebanos dele, né, nem os atenienses e espartanos, porque, na verdade, os dois lados receberam maus presságios. Então, eles esperaram 8 dias. Então, quer dizer, os persas receberam. É aquela adivinhação, né? Eu acho que os atenienses faziam mais de queimar talvez uma coisa dos ossos, né? Mas às vezes os caras viam um pássaro e liam sinais, né? Mas os dois lados então viram que os deuses não estavam do lado dele, então nenhum dos dois queria atacar, e isso durou 8 dias. Então os persas, foi uma batalha que foi precedida por várias movimentações, porque o Mardônio queria usar a cavalaria dele para atacar os atenienses, mas ele queria fazer isso no terreno plano, onde a cavalaria tinha vantagem. E os gregos ficavam sempre numa região que tinha mais colina, mais montanha. Então um ficava tentando impedir o movimento do outro, então fechava um lugar, mas aí, sabe, então vai tipo um jogo de gato e rato, assim. Mas quando chega nisso, na Batalha de Plateia fica esse embate, né, de 8 dias sem ninguém fazer nada. Os persas capturam algumas caravanas de suprimento gregas e depois capturam a única fonte de água que tinha. Então os gregos decidem voltar para uma outra posição mais atrás, onde eles tinham um acesso à água, e o Mardônio achou que isso era uma fuga. Então ele decidiu mandar as tropas dele atacar os gregos, né, mesmo num terreno montanhoso que era mais vantajoso para os gregos, porque como eles estavam em retirada, ainda assim valeria a pena, né? Então os atenienses estavam no flanco esquerdo, estavam lutando contra os tebanos, e os espartanos estavam no outro flanco. Mas segundo Heródoto, Mardônio não estava enxergando o flanco esquerdo devido às colinas, e isso atrapalhou ele e fez ele perder a batalha, porque ele moveu os homens dele contra o flanco direito, que eram os persas, contra os atenienses. E aí o Pausanias consegue, na verdade, a primeira coisa que ele faz é que como ele manda todos os homens dele, ele não consegue usar a tática que tinha sido vantajosa para os persas, que é de você atacar e voltar. Os soldados gregos eram muito melhor armados, né, e tinham uma armadura muito melhor que os persas. Então, o que os persas faziam é que eles faziam choques, né? Se atacava e voltava antes de você poder ser atacado, né? Essas várias investidas eram mais vantajosas para os persas. Quando o combate ficava continuado, os gregos se saíam melhores. Mas como ele foi enviando homens um em seguida do outro, né? Atravessando o rio ali, eles não conseguiam fazer isso, porque tinha homens atrás, eles não conseguiam voltar, né? As próprias tropas dele foram encurralando as partes da frente, né? Então, além disso, Pausanias conseguiu usar o centro para ajudar os flancos, né?
Isso permitiu aos atenienses vencerem os tebanos, que fugiram para a Beócia, né, que é a terra deles, e também Pausânias conseguiu vencer os persas. Eles invadiram o acampamento persa e mataram Mardônio, né, e então é isso. Aí, se eu entendi, no mesmo dia que teve essa batalha, a frota grega partiu até a Mycale, que fica é um monte que fica perto de Samos, na Jônia, onde Xerxes tinha deixado um exército para defender a Jônia. Então, quer dizer, eles partiram no mesmo dia que estava tendo a batalha de Plateia. Os persas acharam que a quantidade de navios que eles tinham era insuficiente para vencer os gregos, especialmente depois de Salamis, né? Então eles ancoraram os navios e construíram um forte ao redor dos navios. Então eles receberam notícias da vitória em Plateia, o que encorajou os gregos. Eles desceram dos barcos para enfrentar os persas e venceram. Não tem, não trouxe muitos detalhes da batalha, né? Mas com essas duas derrotas, os persas, os persas perderam duas vezes, né? Isso, a morte de Mardônio também. E isso depois fim a segunda invasão persa, né? Porque eles já tinham perdido várias batalhas e o Mardônio, que era o general, já tinha morrido. Então esse é o fim da Guerra Persa, galera. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Até a próxima.